Olá, queridos, a paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esse vídeo em especial, ele é sobre as lições da EBD, das revistas publicadas pela editora Central Gospel. E essa, agora vigente, é sobre os profetas maiores. E hoje aqui nós veremos a lição de número 8, que falará sobre o chamado do Filho do Homem. Essa aí que está na sua tela a partir de agora. É isso aí, a partir de agora na sua tela, lição de número 8, o chamado do Filho do Homem, que é uma abordagem inicial sobre o profeta Ezequiel. E eu vou com você comentar essa lição oitava, dando seguimento ao nosso trimestre que está estudando sobre os profetas maiores. Portanto, seja bem-vindo, será uma bênção tê-lo aqui conosco e com certeza nós cresceremos juntos para a glória de Deus. Quero aqui, desde já, te pedir encarecidamente que você possa aí curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, porque cada curtida que você dá, a plataforma entende que o vídeo é relevante e passa a compartilhá-lo com outras pessoas e dessa forma avança para a glória de Deus. Com certeza que você será muito abençoado. Tá aí, ó, na sua tela. Curta, comente e compartilhe. É forte, Brasil, é forte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá que seguir aqui em frente na nossa conversa, né? Antes de entrarmos na lição propriamente dita, que me permita fazer aqui uns rápidos anúncios para então seguirmos em frente. O primeiro é chamar a sua atenção, que eu faço recorrentemente aqui, a cada 15 dias, um programa no meu canal chamado Podcast da Palavra. Esse Podcast da Palavra, em princípio, está acontecendo de modo online, mas a previsão é que a partir de março, final de março, ou no máximo início de abril, começaremos a fazê-lo presencialmente. Vai ser uma novidade aqui muito interessante. Eu queria que você compartilhe e participe desse momento tão auspicioso no meu ministério, tá? Inclusive, eu fiz aqui agora, semana passada, sábado passado, esse na sua tela aí, ó, os perigos da linguagem neutra. Foi eu, o pastor Isaías Júnior, a professora Adriana Goulart. Foi uma conversa muito interessante. Está aqui na plataforma, no meu canal disponível. Vá naquela aba ao vivo e clique lá, você vai ver os podcasts que já realizei aqui durante esse tempo, quase 10 programas já realizados, tá bom? E tem sido uma bênção, temas variados, pessoas capacitadas para te facultar, te oferecer um serviço, um conteúdo, melhor dizendo, de excelência para a glória de Deus. Outra verdade aqui é que agora, a partir de março, portanto, já estamos já às portas para iniciarmos mais um programa, mais um quadro no meu canal no YouTube. Esse quadro é chamado de Examinando as Escrituras com o pastor Gilson Paulo. E para começar esse quadro, eu começaria aqui fazendo uma exposição para você, com você, sobre a carta de Paulo aos Romanos, a epístola aos Romanos, esse colosso do Novo Testamento. Eu tenho certeza que você vai aqui se maravilhar com as informações contidas nesse programa. A primeira temporada, aos Romanos, examinando as Escrituras com o pastor Gilson Paulo. Agora, dia 6 de março, numa quarta-feira, a partir das 10 da manhã. Acredito que eu terei que trocar essa data, né? Esse será, de fato, quarta-feira, dia 6, mas normalmente nas quartas-feiras são dias que tem jogos importantes do Campeonato Brasileiro e tudo mais, então acaba assim dividindo o público. Eu estou aqui pensando em fazê-lo nas terças-feiras. Enfim, mas o fato é que agora, no dia 6 de março, às 10 da noite, no meu canal no YouTube, @pastor Gilson Paulo Oficial, um programa examinando as Escrituras. É forte, Brasil. E outra verdade aqui, outra informação, é que eu tenho elaborado alguns cursos teológicos para oferecer a você, né, na plataforma. Dentre eles, eu tenho um curso chamado A Excelência da Bíblia. Nesse curso, eu faço uma exposição sobre a Bíblia do ponto de vista teológico e literário, a sua formação, da sua história, da sua composição. São mais de 10 horas de vídeo, de aula. Claro, são vários vídeos, você vai assistir ao seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade, e para você acessar esse curso,
Você tem que ir à plataforma, E na plataforma, você preenche lá um cadastro rapidinho, tem um investimento para acessar o conteúdo, 12 prestações de R$ 9,70 ou uma única prestação à vista, R$ 97. É só colocar aqui no QR Code a câmera do seu celular, você vai ser endereçado para a plataforma e preencher. Ou aqui no vídeo, na descrição do vídeo, tem aqui um link, você clica no link e você pode fazer a inscrição no nome do Senhor. Será uma bênção, um prazer tê-lo comigo nesse curso. Além desse curso aqui, eu tenho aqui uma preciosidade, que é o curso Reforma Protestante, Visão Histórica e Teológica. Eu faço uma análise teológica e uma análise histórica sobre o mais importante fenômeno da história da igreja, né, que aconteceu, que foi exatamente a Reforma Protestante, sendo startada em 1517 com o fixar das teses de Martinho Lutero. Eu conto todo o contexto, a importância de Wittenberg, enfim, é uma obra interessante também aqui, são mais de 12 horas de curso, quase 12 horas de curso, você vai assistir ao seu tempo, na sua disponibilidade, você vai, de fato, se organizar e crescer e aprender. Esse curso também tem um investimento, são 12 prestações de R$ 14,70, mas se você usar o cupom de desconto, que é Reforma 506, você então vai ter um desconto aí de R$ 40 e vai pagar aí, no máximo, aí 12 prestações de R$ 50, me parece. Perdão, 12 prestações de R$10,50, R$10,50 por mês, é brincadeira, né? Assim, mas é uma forma de abençoar você e também que minimamente dá subsídio para eu continuar aqui trabalhando e fazendo a obra de Deus. Portanto, não fique de fora, se inscreva em nossos cursos, se inscreva, faça a sua inscrição no curso agora mesmo, link na descrição. É forte, né? Aqui esse mecanismo aqui é interessante. Se você também quiser, inclusive, transmitir os seus vídeos, seu canal, implementar, essa plataforma aqui é interessante, né? StreamYard. Aqui embaixo também, inclusive, tem até um link aqui, você pode clicar no link da StreamYard e fazer a sua inscrição, a sua conta, sem gastar nada, você pode utilizá-la de modo gratuito, e se você quiser aprimorar, por exemplo, transmitir o seu vídeo em 3 plataformas simultaneamente, Facebook, Instagram, YouTube, você paga uma mensalidade, que também não é assim absurdo, você pode então investir em você e avançar. Te aconselho você também a dinamizar seu canal e colocar para fora o que Deus tem te dado, e com certeza pessoas serão abençoadas para a glória do nome do Senhor. Vamos lá, seguir aqui o nosso barco, seguir em frente em nome de Jesus. Maravilha. Aqui é uma propaganda que eu faço sempre dos doces da Rafa, que é a minha filha. Ela trabalha, ela tem uma empresa de doceria, com bolos diversos, enfim, doces. Você que vai fazer o seu casamento, aniversário, né? Se você que é do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, por enquanto só aqui no Rio de Janeiro, que estamos facultando esse serviço, formatura, aniversário, festa de casamento, comemoração diversa, é só entrar em contato com @doces da Rafa e fazer sua encomenda. Vá ao perfil dela e analise e faça contato já. Maravilha? Vamos lá então aqui, seguindo o nosso roteiro para hoje, né? Ezequiel capítulo 2, versículo 1 ao 8, é o texto bíblico básico, e o texto áureo é Ezequiel 12, 28, que diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. É um texto que nos remete à importância do profeta Ezequiel. E aqui eu vou fazer com você uma construção do contexto histórico e uma pincelada sobre a chamada do profeta Ezequiel, também chamado Filho do Homem. Filho do Homem. Olha aqui, o profeta Ezequiel foi extremamente usado, mesmo vivendo em tempos difíceis. Ele deu lugar a Deus e foi usado. Sua mensagem de encorajamento, de esperança em tempos sombrios, revelaram que Deus não havia abandonado o seu povo. Deus jamais abandona o seu povo a despeito do momento difícil ou da adversidade. Quando você para analisar os profetas maiores,
você pode entender na descrição deles a seguinte dinâmica. Isaías fala sobre a salvação de Deus, né? É o Eliahu, é a salvação de Deus, o tema recorrente no profeta Ezequiel. Quando você trata e trabalha Jeremias, você vê com clareza o julgamento de Deus, É muito forte o tom de sentenciatório do profeta Jeremias por conta do comportamento aleivoso, da prevaricação de Israel, no caso de Judá, em relação à lei de Deus. Daniel, você vê com clareza o reino de Deus, esse Deus soberano que controla, estabelece reis, tira reis de acordo com o seu beneplácito, com o seu propósito. Agora, tratando de Ezequiel, um tema recorrente nesse livro, de fato, é a glória de Deus, né? A manifestação de Deus é um tom duro também, que eu vou dividir com você aqui o livro de Ezequiel, mas o bojo maior, que é o cerne, inclusive, do coração de Ezequiel 37, Ezequiel 47, que tratam ambos sobre o poder da restauração mediante a manifestação da glória, do poder de Deus na história humana, um Deus que intervém, que opera, porque a Bíblia diz que ele é o Senhor dos séculos, né? Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esse Deus do tempo, esse Deus dos séculos, ele move, ele atua, ele opera de modo que a sua vontade sempre se concretizará, e você poderá ver isso com clareza no livro do profeta Ezequiel. Vamos aqui seguindo aqui no nome do Senhor sobre as questões de hoje, né? Eu comecei aqui a fazer uma abordagem aqui rápida, até aqui repetida, né? Já fiz isso no vídeo anterior, mas eu quero aqui ressaltar para você, até para te ajudar na compreensão, sobre essas invasões que o Império Babilônico implementou em Israel. Seria aqui mais rápido, mais breve, porque já foi tema comentado, inclusive no contexto de Jeremias, mas que é só aqui repisar, reforçar para você nessa oportunidade. Essa invasão babilônica aconteceu em 3 momentos, em 3 etapas. A primeira etapa em 605, né, antes de Cristo. Nessa primeira etapa, um pequeno grupo é levado para a Babilônia, inclusive o rei Joaquim. Dentre eles, nesse grupo pequeno, Daniel e seus 3 amigos foram levados. Aí tem aí a referência, segundo Crônicas 36, 6 e 7, Daniel 1, do 1 ao 6. Judá, nesse contexto, se tornou tributária. A Babilônia invadiu, subjugou o reino de Joaquim, o levou inclusive para a Babilônia, juntamente com a fina flor de Judá. Nesse pacote vai Daniel e seus 3 amigos, eles estiveram atuando no palácio e já começa então a estabelecer um tempo de tributação, de servidão do povo de Deus em relação à Babilônia. Tá lá, ó, era Joaquim, que era o rei, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia, juntamente com esse grupo que já citei aqui. Esse bojo foi Daniel. Passados quase 10 anos, em 597, que lembrando que o tempo é decrescente, houve a segunda invasão, a segunda leva. Essa foi mais dolorosa, mais impactante. Quase 10 mil judeus levados para a Babilônia. E nessa leva foi Ezequiel. Enquanto Daniel estava no palácio atuando, Ezequiel já estava atuando junto ao povo, conforme ele mesmo disse, junto ao rio Quebar da Babilônia. Os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Joaquim é derrotado, um outro rei. Joaquim é derrotado e cerca de 10 mil foram levados, inclusive Ezequiel, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 24, 14 e 15, Ezequiel 1, do 1 ao 3. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10 mil presos. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém para a Babilônia. Então veja aqui, portanto, essa leva. Nessa leva aqui, importante ressaltar, Ezequiel vai e fica junto com o povo. Nesse contexto, Ezequiel tinha 25 anos. O texto dele, o livro dele, é muito claro em relação à datação, tá? É possível se datar com baixa precisão o profeta Ezequiel. Ele
ele possuía 25 anos, e aos 30 ele foi chamado, estando na Babilônia. 5 anos, portanto, ele viveu no cativeiro, e depois desse tempo aí, a palavra de Deus veio para ele. Depois que houve essa segunda leva, em 597, 10 anos depois, de modo aproximado, teve a última leva, essa sim, densa, pesada, forte, em que a maioria do povo foi levado para a Babilônia. Zedequias era o rei, ele teve seus olhos vazados, seus filhos foram degolados, a morte, a espada aconteceu, e nesses 5 anos que o profeta Ezequiel profetiza, em que ele profetiza, antes dessa invasão, ele afirma que seria um tempo difícil, né? Ezequiel 7 até reforça, o fim vem, o fim vem. Esse fim tem a ver com essa invasão aqui, de 586, quando o exército da Babilônia incendeia Judá, as casas de Jerusalém, incendeia a casa do rei, incendeia o templo do Senhor, a casa do Senhor, o templo é destruído, invadido, depois de 2 anos quase de sítio, de fome e miséria. Aqui Zedequias, portanto, tem seus olhos vazados, é levado para a Babilônia, e lá ele morre. Aqui, então, finda essa fase das invasões. Por isso que 70 anos tem que ser contado a partir da primeira, de 606, né, que tem a ver com o tempo em que eles ficaram, de fato, no cativeiro. Vamos aqui avançar aqui, ó. Profeta Ezequiel. Uma rápida aqui olhada sobre o livro do profeta Ezequiel. O autor reconhecidamente o profeta Ezequiel, a maior parte do livro Pena é composição do profeta Ezequiel, a tradição reconhece isso, o livro cita isso, há provas canônicas, portanto não há nenhum tipo de questionamento sobre essa questão, a não ser depois que a alta crítica surgiu, né, os teólogos liberais para questionar, mas o fato é que cada vez mais é consolidado a autoria do profeta Ezequiel. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, ele era filho de Buzi, portanto da linhagem sacerdotal, um sacerdote que Deus usou como profeta, um sacerdote que profetizou. Ele não foi o único não, tá? Também outros profetas que eram sacerdotes também atuaram dessa forma, como Jeremias, o próprio Zacarias, era um sacerdote da linhagem de Levi, mas Deus usou como profetas. E esse foi o caso de Ezequiel. Ezequiel, portanto, estando na Babilônia, não tendo como exercer o seu ofício sacerdotal, Deus o levantou com força para exercer o ministério profético, e o exerceu com excelência, com destreza e com qualidade. E por ele ser um sacerdote, é notório, né, a presença, a citação recorrente de questões relativas ao templo, ao culto, né, ao levitismo, toda a dinâmica cultica, célica do pacto levítico presente no contexto de Ezequiel. Ele tem uma afinidade com o templo. Inclusive, ele vê, a restauração do templo futuro. Deus o leva, a Bíblia diz que Deus o pega pelos cabelos, né, o toma pelo cabelo e leva a Jerusalém para ele ver lá a corrupção que estava acontecendo no templo do Senhor. Esse mesmo templo do Senhor, e Jeremias disse lá, né, vocês dizem templo do Senhor, como sendo uma garantia de salvação, mas você se esquece dos pecados cometidos no templo. Veja aqui essa cena. Jeremias permanece em Judá durante a invasão, ele vê as 3 invasões que a Babilônia implementou. Ele vê, né, assim, tem ciência, claro, vivenciou a leva de Daniel, a leva de Ezequiel, e a última leva com Zedequias. Ele permaneceu em Jerusalém, em Judá, até que depois, de finalzinho da vez, foi levado à força para o Egito. Daniel atuando no palácio, Ezequiel junto ao povo. São profetas aqui de uma forma contemporâneos. Jeremias, o mais velho, né? Mas aqui o fato é que tanto Daniel, bem como Ezequiel, com quase assim a mesma idade, basicamente, né? Basicamente a mesma idade, esse pacote aí de tarefa. Então, veja aqui que Ezequiel começou a profetizar aos 30 anos de idade, conforme está no texto mesmo, no capítulo 1 de Ezequiel. Depois você lê lá com mais calma, ele situa o ano do rei, você pode, portanto, ter um cálculo preciso e que ele cita com clareza. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Que coisa maravilhosa!
Um tempo de incertezas, de destruições, de caos, de opróbrio, um tempo em que Israel, aquele Judá, sendo invadido, o poder gentílico se sobrepujando a Judá, a Israel, e nesse contexto de humilhação, de vergonha, já em que o castigo já está indo à tona, indo à baila, já se fortalecendo, a Bíblia diz que os céus se abriram. Ezequiel teve visões de Deus. Oh, que maravilha! Mesmo em tempo hostil, mesmo em tempo adverso, o céu pode se abrir para você. O céu já não tem a ver com a dinâmica da vida, com a realidade que vivenciamos histórica. Os céus são independentes. O céu se interpõe à questão da terra. Ezequiel, no cativeiro, uma situação de opróbrio, de incertezas, e que ainda iria piorar a situação, ainda mais ainda, porque a grande invasão ainda iria acontecer 5 anos depois, como aconteceu em 586, Ezequiel, estando naquele momento adverso, a Bíblia diz que os céus se abriram, ele teve visões de Deus. De repente você está aí vivendo um tempo difícil, um tempo obscuro, um tempo de incertezas, mas saiba que Deus pode abrir os céus. E quando os céus se abrem, coisas grandes de Deus vêm à sua vida. E há vários momentos na Bíblia que cita que os céus se abriram. Não vou aqui pregar, porque senão fugiria aqui o tempo. Mas há uma gama enorme. Eu vou só fechar uma aqui. Nos dias de Jesus, Jesus sendo batizado por João Batista no Jordão. Pós-batismo, a Bíblia diz, e os céus se abriram, e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Os céus se abriram, desceu o Espírito Santo, e uma voz que bradava, anunciava, quando os céus se abrem, coisas boas de Deus acontecem. Portanto, não perca a esperança, não perca a fé, não perca a perspectiva, porque Deus pode abrir os céus. E quando o céu se abre, você pode ver o Filho de Deus em pé para te receber, como foi no caso ali de Estevão, apedrejado, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé para recebê-lo para a glória de Deus, né? Os céus estão abertos para a sua vida. Não tenha medo, essa realidade mudará e o nome do Senhor será glorificado. Aqui Ezequiel viu os céus abertos e teve visões de Deus. Quando os céus se abrem, Deus nos mostra o caminho, nos mostra a direção. Se não dá para poder ser sacerdote, porque o tempo é um tempo adverso, seja profeta. Deus sempre te dará uma saída, uma solução para você vencer o problema e ser por ele exaltado para a glória de Deus. Quem recebe aí, diga amém aí no comentário aí. Isso, diga amém no comentário, diga a sua igreja, onde você congrega, a sua história, participe, interaja, compartilhe aqui e vamos juntos servindo a Deus com alegria, na beleza da sua santidade. Amém. Glória a Deus por isso. Aqui, avançando, a duração do ministério do profeta Ezequiel foi exatamente aí quase 20 anos, né? 20 anos de profetismo intenso. De 597, quando ele foi levado, aí ele vai ser chamado 5 anos depois e vai até 570 nessa dinâmica pregando a palavra de Deus em tempo hostil. O propósito aqui do livro do profeta Ezequiel, né? Veja aqui, ó. Propósito do livro. Mediante simbolismo muito comum e recorrente no livro, visões, parábolas e mensagens, o profeta lembrou aos exilados de seus pecados e os encorajou com relação às futuras bênçãos de Deus. Veja, é muito forte nesse livro a presença de simbolismos, profecias. É importante você entender os símbolos utilizados e buscar interpretá-los para poder compreender a mensagem do profeta. Há uma gama enorme de visões nesse livro, de parábolas. Veja, até a própria vida do profeta é usada para retratar também essa questão da mensagem dele, porque a própria esposa dele morreu e Deus utilizou essa questão para dar mais uma lição para o povo. Diz assim o texto bíblico, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. É para retratar também o que iria acontecer com a nação de Judá. Deus tirou, né, aqui o desejo dos olhos do profeta, que é uma referência aqui eufêmica
um eufemismo, a morte da sua esposa. Meu irmão, profeta é isso, né? Nossa vida é a mensagem encarnada. A mensagem está encarnada em nós. Profetizamos e vivemos a palavra. Não se pode somente profetizar de boca. A palavra de Deus tem que se fazer verdade em nossa vida, em nossa história. Às vezes as pessoas não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. Portanto, represente como um bom embaixador a mensagem do rei. O livro do profeta Ezequiel tem dois grandes blocos, duas grandes divisões principais. A primeira divisão, do capítulo 1 ao 24, a segunda, do 25 ao 48. A primeira divisão, o primeiro bloco, aponta para o juízo de Deus. É muito forte. Você lê o tom de denúncia, o tom de reprimenda, né, o tom de chamamento de justiça, do capítulo 1 ao capítulo 24. Eu vou depois comentar com você um pouco sobre essa questão aqui, desse tom de denúncia. Aqui lembrando a você que até o 24, do 1 ao 24, e na verdade, né, até pegando parte também do 25 ao 28, que é que eu vou depois destrinchar, mas do 1 ao 24 tem muito a ver com esse anúncio da invasão que iria acontecer de 586. Portanto, Jerusalém incendiada, a casa do rei queimada, a casa do Senhor saqueada e também destruída, o cenário de morte, o tempo de cerco duro, em que a Bíblia diz que quem estivesse dentro de Jerusalém morreria a fome e a peste, e quem ousasse sair morreria a espada. É um tempo complicado, é um tempo de denúncia. Aqui repito, capítulo 7, Ezequiel, o fim vem, tem a ver com esse momento de dor. É um tom de denúncia. O pecado de Judá o levou para vivenciar, experimentar a justiça de Deus. Depois da queda, tem outra parte, do capítulo 25 ao 48, aponta para essa ação restauradora de Deus. Portanto, suscita esperança. Apesar do caos, Deus ainda carrega a sua palavra para injetar no coração do povo esperança. Esperança na mudança. Esperança de que o vale de ossos secos ainda surgirá dele um grande e poderoso exército, porque Deus iria ainda abrir os sepulcros e restaurar o seu povo. Há, nesse livro, 3 grandes visões que ajudam a estruturar o livro. 3 grandes visões estruturantes. A primeira, ali no contexto, capítulo 1 ao 3, o Senhor aparece a Ezequiel e encarrega-o de servir como profeta aos demais exilados. Ele não abandonou o seu povo na Babilônia, em vez disso, forneceu-lhe um mensageiro, mesmo lá distante, na Babilônia. De repente, já Deus me abandonou, se esqueceu de mim, não tenho mais vez, não tenho mais voz. Deus mostra o contrário, levanta um profeta e faz questão. Eles saberão que no meio do povo houve um profeta, a voz de Deus. Deus nunca te deixará sem revelar a sua vontade. A terceira visão, a segunda visão, compreende o capítulo 8 ao 11. Nessa grande visão, Ezequiel vê a glória de Deus ausentar-se de Jerusalém. O Senhor abandonou a cidade e retirou sua presença protetora, porque o povo havia profanado com idolatria, maldade, o templo do Senhor, Então você tem que ler esse pacote aí, que Deus toma o profeta pelos cabelos e o leva para ele contemplar a questão relativa aos pecados do povo no templo do Senhor, coração da santidade, da referência, do culto, da adoração, aquela adoração, aquele culto mentiroso, religioso, que não carrega a vida, nem carrega a santidade. E por fim aqui, o bloco 40 ao 48, também ligado à última visão, Ezequiel vê a glória de Deus retornar a Jerusalém. Isso ocorreria com a reconstrução do templo associado à restauração de Israel nos últimos dias. O julgamento da nação era apenas temporário, O julgamento temporário, perdão. O Senhor habitaria novamente em meio ao seu povo e a sua glória retornaria. É o tempo que Deus faz para restaurar o povo do Senhor. Veja, aqui tem uma questão interessante que eu botei aqui na sua tela, essa dinâmica aí da estrutura principal do profeta Ezequiel. 3 grandes divisões, conforme já falei. 2 grandes blocos, e esses 2 grandes blocos subdividem em 3 pontos importantes. O primeiro, julgamento de Judá, de Jerusalém, capítulo 1 ao 24.
há um hiato, uma lacuna que trata sobre as nações, que também o profeta profetiza, do 25 ao 32, de vários povos que ele retrata, inclusive Tiro, Sidom, Amon e outros povos também que aqui ele menciona nessa dinâmica toda, e por fim, a futura restauração de Israel, do 33 ao 48, que é um tom mais de restauração e de mudança para a glória de Deus. Aqui eu vou cortar essas questões todas e pensar com você sobre o chamado do Filho do Homem, ou o chamado Ezequiel. A expressão Filho do Homem tem a ver com a natureza, né? A identidade dele enquanto gênero humano, né? Você é uma pessoa, um filho do homem. Jesus também é chamado o filho do homem, né? Esse Ben-Adão, filho do homem também, para retratar a natureza humana de Jesus, a sua humanidade, né? Portanto, com todas as dinâmicas relativas à vida humana. Mas aí, em Jesus tem até um outro tom, além do tom de relacioná-lo de modo identitário à natureza humana, há também um tom escatológico do Filho do Homem, que tem a ver com as questões realmente, né, do Deus encarnado. Aí eu vou depois contigo, na próxima aula, quando tratarmos sobre Daniel, eu vou tratar lá tratar com mais clareza a questão do Filho do Homem, do ponto de vista escatológico. Do ponto de vista aqui identitário, que em Ezequiel acontece várias vezes, é para estabelecer a sua origem, a sua identidade, o seu pertencimento, pertence ao gênero humano, à raça humana, filho do homem, com as suas dinâmicas humanas, sujeito às mesmas paixões que nós também somos e temos. Portanto, é um tema sem muito profundidade, a não ser a questão em Daniel, quando se trata do filho do homem, do ponto de vista escatológico, tá? Vamos lá aqui, ó. O chamado de Ezequiel. O Senhor apareceu-lhe como um poderoso guerreiro, saindo das nuvens em sua carruagem de guerra, impulsionada pelos quatro seres viventes, que são os querubins de Ezequiel 10. Ele estava presente com o seu povo na Babilônia. O Filho do Homem é chamado a profetizar em tempos de crise. Olha o que o texto bíblico diz. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aqui é o momento da chamada do profeta Ezequiel. Ele, estando junto ao rio quebrado da Babilônia, os céus se abriram, ele viu visões de Deus saindo na sua carruagem, né, das quatro rodas de Ezequiel, a dinâmica dos quatro seres viventes, tudo uma dinâmica de grandeza, de glória. Olha que interessante, né? Mesmo vivendo um tempo hostil, de humilhação, de cativeiro, de destruição, Deus se apresenta ainda de maneira pujante, poderosa, extraordinária. Deus, apesar que Uzias ter morrido, o Senhor continua sentado no alto e sublime trono. Esse Deus que o tempo todo, todo o tempo está vestido de glória, de majestade, que pega a nuvem, faz carruagem, cavalga nas asas do vento. Esse Deus que se assenta no globo terrestre, faz da terra esse cabelo dos seus pés. Esse Deus que pega os céus, transforma em cortina, monta uma tenda para nela habitar. Esse Deus que chama as estrelas pelo seu nome, que considera as nações menos do que nada, como um grão de areia na balança, ou uma gota d'água no balde. Esse Deus que ainda antes que houvesse dia, ele é o eu sou, atemporal. Deus não está preso a nada e a ninguém, não perde o controle nunca. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Elohim, o El Shaddai, ele é o El Elyon, o Deus das alturas, ele é o Senhor Deus da glória, o Deus que tudo pode, tudo faz, para ele nada é impossível. Esse Deus estava lá na Babilônia, estava lá com o seu povo, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus jamais perde o controle. E lá em terra estranha, em terra distante, Deus levanta, se manifesta ao profeta Ezequiel e o levanta como porta-voz, como palavra de Deus no contexto da Babilônia. Veja o que o texto bíblico diz. E disse-me,
filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Disse mais ainda, e tu, ó filho do homem, não o temas, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assusteis, com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te falo, o que te digo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Que maravilha, né? Nesse texto aqui, dentre tantas coisas aqui, eu vou me cortar por conta já do horário, já caminhando para o final, esse chamado é tão impactante. Deus em tempo hostil chama o profeta, se revela, se manifesta, abre os céus, lhe concede visões, orientações e lhe dá a sua palavra. E nessa dinâmica aqui, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Deus primeiro estabelece a responsabilidade do profeta. Põe-te em pé, tome posição, né? Ele, depois da glória de Deus que ele viu, ele caiu por terra, e, portanto estava ali assustado, atemorizado por conta daquela visão impactante. Põe de pé, é posição, né? Aqui é preparo, destreza, disponibilidade, estar atento, preparado para poder executar com uma excelência o que Deus manifestou para nós. Você que foi chamado por Deus, foi convocado pelo Senhor, teve uma experiência com esse Deus poderoso, não fique prostrado, não fique alheio, não fique desapercebido, não, mas tenha assim, tenha intrepidez, tenha iniciativa, tenha posição de alguém que deseja seguir e avançar na presença de Deus, porque quando você tomar posição, pode se preparar, Deus falará contigo e a voz dele te orientará, a voz dele será na tua boca autoridade, peso, assim como Deus disse ao profeta Jeremias, eu toco na sua boca, põe na sua boca as minhas palavras e você falará o que eu te mandar falar. Portanto, Deus vai falar com você e você verá a boa mão de Deus para a sua glória. Você vai pregar para nações rebeldes. Tem aqui um escopo, um foco para além, inclusive, de Judá, de Israel, esse profeta antenado com o contexto internacional, não alguém alienado, alguém fora, alguém que está vinculante ao seu tempo. A casa de Israel, de Judá, uma casa rebelde. Casa rebelde tem a ver aqui com esse povo obstinado, de dura serviço, que não se inclina, não se baixa, não reconhece o equívoco, não reconhece o erro, e mesmo vivendo tropegamente, vivendo de modo dilacerado, não é capaz de se quebrantar para ouvir a voz de Deus. Mas Deus levantou o profeta, você vai pregar, independentemente da postura, da reação, do recebimento da mensagem pelo povo, porque o seu compromisso, a priori, é comigo e com a minha palavra, porque você é um profeta, é um portador das boas novas. Portanto, não temas, não te pasmes, pelo contrário, tenha compromisso comigo, porque eu vou te enviar para uma terra, para um povo rebelde. E aqui é interessante que Deus compara aqui Judá, tão maravilhosamente como se fosse sarças, espinhos e escorpiões. Você falará a um povo semelhante a sarça, semelhante a espinhos, semelhante a escorpiões, difícil, um povo rebelde, um povo que prevarica, um povo que teima, um povo obstinado, mas você vai pregar e você não vai temer, porque eles saberão que houve um profeta no meio de vós. Não tenha medo das circunstâncias, tenha compromisso com aquele que te chamou e te capacitou a fazer a obra dele com excelência para a sua glória e o seu louvor. Nessa dinâmica toda aqui,
Deus mostra ao profeta um rolo escrito por dentro e por fora, algo até atípico, né? Porque normalmente um rolo é somente por dentro, mas o teor do juízo é tão grande, é escrito por dentro e por fora. E ao comer, doce ao paladar. Todavia, esse rolo carregava 3 sentenças dificílimas: lamentos, suspiros e ais. Esses lamentos, suspiros e ais refletem o tom duro do profeta. Veja, no tempo de humilhação, Deus levanta para poder repreender, denunciar o equívoco. Porque haverá lamentos, suspiros e ais. Profeta, digo mais ainda, pega aí um barro, desenha nele, no tijolo de barro, Jerusalém, e coloca em torno desse tijolo uma panela de ferro. Assim farei com Judá, Jerusalém. Eu a sitiarei, será sitiada, cercada por muralhas de ferro. Ninguém poderá entrar ou sair. O que estiver dentro de Jerusalém morrerá, sofrerá a peste e a fome. E quem ousar sair sofrerá pela espada. É um tempo de escassez, um tempo de dor. Aí Jeremias aqui, né, descreve como um tempo de canibalismo, prática de canibalismo mesmo, de fato, né? Canibalismo, em que mães comeram seus próprios filhos. Zedequias tentou fugir com seus filhos, os filhos foram mortos, degolados, bem como os príncipes, ele teve seus olhos vazados. Um tempo de fome, de escassez, de miséria. Esses suspiros, lamentos e ais de fato aconteceram, e o profeta Ezequiel está nessa esteira, nessa linha, porque o povo havia pecado e Deus, portanto, cobrando e sinalizando que ainda iria piorar, né? Até orientou para cortar a sua barba, e da barba fazer três pedaços. Um pedaço lançar ao fogo, outro a espada e outro lançar. E um pouquinho ficou com ele para poder dizer que ainda haveria uma restauração. Assim farei também com o meu povo. Vou dispersar, vai morrer a espada, ao fogo, a fome, mas eu vou deixar os remanescentes, já apontando já para a restauração que ele vai evidenciar em Ezequiel 37. Ezequiel 37, inclusive, é um retrato perfeito da situação do povo de Israel. Um povo já sem veios, sem voz, morto, como um grande exército que morreu no combate, sem vida, ali ossos sequíssimos, mas cuja restauração aconteceu em função do profetizar. Então profetiza, profeta, a esses olhos, né? Diz, vem sobre vós espírito e tal, e veio lá, assim, Ezequiel 37, que é o parte final que é interessante, que diz, eu abrirei os sepulcros e farei meu povo voltar. Deus disse que do meio do contexto improvável, impossível, inimaginável, sem perspectiva, com o seu poder, iria restaurar o seu povo, abrindo o sepulcro e trazendo uma vez mais para a Palestina, que aconteceu anos 70, depois de 70 anos, quando Ciro decretou, houve o retorno, e hoje Israel é uma nação soberana. Tá? Hoje Israel é uma nação soberana, forte, coesa, temida, no contexto internacional. É um milagre vivo, é um milagre presente, é um milagre palpável. Israel hoje vivendo, apesar de todo o antissemitismo comum nesse mundo, para evidenciar que Deus abriu o sepulcro e restaurou o seu povo, e no tempo apropriado vai de fato, mais uma vez, dar atenção total a Israel depois do arrebatamento da igreja. Aqui, eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Veja, na verdade, aqui está aqui em tela, que Deus prepara a estrutura do profeta. Como aqui, Deus deu estrutura ao profeta. Como o ambiente era hostil, difícil, problemático, Deus deu estrutura ao profeta. Aqui, te fiz duro de rosto, forte a tua fronte, forte como diamante, para mostrar que se o povo é duro, se o povo é inflexível, se eles resistem, eu vou te dar estrutura para suportar. Assim como também Deus fez com Jeremias. Interessante que com Jeremias, a Bíblia diz que Deus fez dele cidade forte, muralha de ferro e muro de bronze, foi cidade forte,
muralhas de ferro e de bronze, para retratar também essa questão relativa à estrutura do profeta Jeremias, né? Cidade forte, muralhas de ferro e de bronze, que me esqueci que detalhe aqui das 6 questões que Deus faz com o profeta Jeremias, para mostrar também que estava tratando do temperamento, da persona, da forma de ser dos profetas, para suportarem o dia mau. Deus nos chama, nos convoca, e ao nos chamar, nos prepara, nos dá estrutura emocional, espiritual, estrutura física, estrutura psicológica para suportar as demandas da vida e fazer valer a sua vontade. Deus te chamou, está te preparando, vai te impulsionar e você vai ver a boa e poderosa mão do Senhor. Quem concorda aí, diga amém, amém. Vamos lá aqui, ó. As credenciais do profeta Ezequiel, aqui do Filho do Homem. Eu destaquei aqui 2 rapidamente para poder aqui fechar o pacote. 2 grandes marcas que ele teve. Claro, a primeira, exatamente a ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, né? É recorrente citações na Bíblia sobre a ação do Espírito na vida dele. Veja aqui, logo no começo da sua caminhada, o colocar de pé. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava. Esse Espírito Santo que também atuou nele para ouvir as palavras. E levantou meu espírito e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu santo lugar. Esse espírito também que o levou e o ajudou a não permanecer prostrado. Então o espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Esse Espírito Santo Ezequiel também que atuou para conduzi-lo ao templo e ter visões de Deus, e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém, e eu tive em visões de Deus. Perceba aqui essa presença constante, recorrente do Espírito Santo na vida do profeta. Uma lição básica. Não se pode fazer a obra de Deus, pregar, ser profeta, ensinar ou qualquer outra coisa sem o mover do Espírito Santo, sem o mover a capacitação do Senhor sobre nós e em nós. Jesus mesmo, enquanto homem, enquanto filho do homem, ele orava. Lucas mostra isso com recorrência, ele orando no monte, orando o tempo todo e tudo mais, orar sem cessar. E ele também era uma pessoa que era conduzida, guiada pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida de Jesus também é muito forte, pelo que ele mesmo me ungiu a pregar boas novas, e pregar liberdade aos cativos, enunciar o ano aceitável do Senhor, um texto clássico lá de Lucas, capítulo 4, em que ele abre Isaías e mostra que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas, anunciar, a consolar os quebrantados de espírito, anunciar o ano aceitável do Senhor, tem a ver com esse mover do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, o fortaleceu, ele expulsou demônios com o dedo de Deus, é uma referência à presença, à atuação do Espírito Santo. Ou seja, você que foi chamado por Deus, permita-se ser cheio do Espírito Santo e fazer a obra de Deus com excelência. Além do Espírito Santo, uma outra marca do profeta Ezequiel também é a sua relação com a palavra de Deus. Profeta que não tem palavra e não tem Espírito Santo não é profeta, é qualquer outra coisa, viu? Porque profeta de fato tem essa intimidade com a palavra de Deus. Veja aqui, ó. Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Essa mensagem, essa palavra de Deus do profeta tem a ver com presente, passado e futuro, porque o que ganha vez e voz e importância do profeta não é a sua pessoa, é a palavra de Deus, é a mensagem que ele carrega, não é o porta-voz que é importante, é a mensagem que ele porta, porque todo profeta
Na verdade, é uma referência, uma resposta de Deus ao seu tempo e à sua geração. Você que é profeta de Deus, você carrega a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é resposta de Deus para a sua geração. Portanto, profetiza, quer ouça ou deixe de ouvir, abra a sua boca e pregue a palavra. Quem concorda, diga amém. E aqui, para findar essa aula aqui rápida e direta, na sua tela está esse texto aí, né? Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade manifesta, ou seja, Deus deseja e continua a falar conosco. O que devemos fazer é não endurecer o coração quando ouvirmos a voz de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Espero que essa aula tenha sido para você proveitosa, né, abençoada, que você possa aí curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, até a próxima, amém.